Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Pais com base bíblica e científica. É uma alegria seguirmos juntos nessa série conversando sobre a infância, o uso de telas e o cuidado com a vida familiar. Participa conosco, você já sabe, a minha amiga, professora Fernanda Becalha, Paz do Senhor Fernanda. Paz do Senhor Késia. E também, desde do episódio anterior, as queridas professoras Fatinha e Babete. Sejam bem-vindas, meninas, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos os irmãos, todos os ouvintes. Pois é, no episódio anterior nós falamos sobre experiências no Seminário Unidos em Família e destacamos uma pergunta. Afinal, quem está influenciando os nossos filhos? E agora, neste episódio, com a questão que nos orienta, Fernanda? Késia, neste episódio, tratando sobre a infância em tela, a pergunta que nós fazemos é: somos pais presentes na vida dos nossos filhos? No tempo que nós temos, mesmo que seja um curto tempo, nós aproveitamos para conhecer os nossos filhos, quais as alegrias, quais as dificuldades que eles têm enfrentado no dia a dia, estamos dedicando atenção a eles, quem está ouvindo os nossos filhos, quem está aconselhando, porque o nosso vínculo, ele precisa ser fortalecido em cada idade, em cada fase, porque eles trazem demandas diferentes. E viver um tempo em que estar por perto nem sempre significa estar presente de verdade. Por isso, nesse episódio, nós vamos refletir sobre como a presença afetiva, atenta e constante nossa, pais, mães, pode fortalecer e dar segurança emocional e espiritual para os nossos filhos. Vamos lembrar da palavra do Senhor no livro de Provérbios 23, 26 para nós. Filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Nós percebemos que um dos prejuízos dessa falta de atenção e falta da presença dos pais, como ressalta a Sociedade Brasileira de Pediatria, é o descuido com o uso excessivo das telas, que tem trago prejuízo no sono, prejuízos no comportamento, no rendimento escolar e também no desenvolvimento afetivo e social. Por isso nós vamos começar conversando com a Babete para entender assim, tia Babete, como você percebe essa relação das crianças, dos adolescentes e também dos pais com as telas, nos lares, nas igrejas, nos seminários, né? Como que a gente tem identificado essa relação com os estudos? Amém. Realmente, nossos dias não tem sido fácil, né, criar os nossos filhos com tantas telas, jogos, né, muitos atrativos para a vida de cada um deles. Mas eu acredito que nunca foi fácil, né? É algo, na época de Abraão também não foi fácil. Eu acredito que se eu vivesse naquela época eu não ia aguentar. Falar a criança, mãe, eu vou ali brincar. E quantas presas lá, né? As crianças eram presas de animais. Então, cada época viveu o seu momento difícil. Mas nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Senhor, nós recorremos ao nosso Deus, que nos dá o auxílio, que nos ajuda a encaminhar nossos filhos. E lá no livro de Lamentações fala, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E novas são a cada manhã. Então, os pais muitas vezes chegam em casa cansados, e tem essa questão da cobrança do filho, né, de dar atenção ao filho. Então, pelo cansaço, às vezes não dá, mas o Senhor vem e renova. Nós buscamos do Senhor esse renovo. O Senhor vai renovar as forças. O Senhor tem derramado o seu Espírito Santo sobre a vida de todos nós. E essa força vem do Senhor. Então, os pais buscarem no Senhor essa instrução, né, que Ele certamente nos dará. Uma bênção, né? Babete, quer continuar? Eu vou contar até uma experiência, tia Késia. Como no programa Perfeito Louvor, nós temos o WhatsApp, né? Que os pais compartilham conosco experiências. E já aconteceu várias vezes de pais procurarem e falar assim, olha, nós encontramos o programa na TV ou pelo YouTube, né? Minha criança estava tão desanimada quando viu que ela pode tocar, né, que tem um instrumento que ela pode tocar, que ela pode participar com vocês, e como alegra a criança. Então, o Senhor tem dado vários recursos para nós, né, para despertar os nossos filhos. O diferencial do programa Perfeito Louvor é esse ensino ativo. A criança, ela não somente escuta
uma orientação, ela consegue participar ativamente, tocando junto, aprendendo junto. Isso é uma bênção maravilhosa. E realmente nós temos ouvido muitas experiências a respeito das crianças que aprenderam a tocar flauta, escaleta, aprenderam até partitura. É verdade. Se você não sabe partitura, assista o programa Perfeito Louvor, que você também vai aprender e vai poder acompanhar os seus filhos. Essa é uma das experiências mais maravilhosas que nós temos vivido na nossa igreja. Esse incentivo às brincadeiras, ao contato, à musicalização, coisas simples que funcionam, que não funcionavam apenas nas gerações anteriores, mas também funcionam agora, né? Então, nós vemos, de fato, pais e mães que aprendem a tocar um instrumento para poder treinar com seus filhos em casa, porque esse é um outro tipo de vínculo que pode ser construído, não é isso? Então, assim, Babete vai falando e a gente vai se lembrando mesmo, né, tia Fatinha, da nossa vida familiar e daquilo que nós podemos fazer hoje como resposta que o Senhor tem dado, que vai de encontro com esse desafio, né, que é ter nas nossas casas um lugar privilegiado para os dispositivos eletrônicos. Então, nós temos visto que ele tem tomado os lugares preciosos da nossa casa. Quais são? A mesa, o quarto, o momento do culto em família. Nós muitas vezes ficamos muito distraídos com o uso de telas e aos poucos espaços que antes eram de comunhão, de conversa, de oração, ele tem sido ocupado pelo silêncio das telas. Não é incomum estarmos em lugares como restaurantes e lanchonetes e vermos que crianças cada vez menores ficam no celular enquanto as famílias, os adultos estão conversando. Então, de fato, eles são uma influência muito importante nos dias de hoje, né? E o texto em Deuteronômios, o Senhor nos alerta sobre o compromisso que a família precisa ter com os filhos. O menor é sempre ensinado pelo maior. Como disse o pastor Gedeuti e o pastor Carlos Nejar, o tempo é pedagógico, o ensino é pedagógico, o relacionamento dos pais com os filhos é pedagógico. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás como? Quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te, em todo o tempo. Então, tia Fatinha, como os pais podem, com sabedoria, com amor, com coisas simples, restabelecer esses espaços do lar, de convivência, de afeto e de comunhão? Assim, com simples atitudes, né? Os pais podem orar com seus filhos no momento da refeição, né? Todos devem se reunir pelo menos uma vez ao dia para uma refeição, orar antes de dormir, orar nas refeições, também ensinar os seus filhos a consultar o Senhor. Isso é muito importante, né? Consultar o Senhor. É pessoal, né? Às vezes a gente não quer falar da gente, né? Mas os meus netos não fazem nada sem consultar o Senhor. Eu, às vezes, me surpreendo, porque são jovens, né? São jovens e querem fazer alguma coisa e eles falam assim, não vou, mas eu ainda não consultei o Senhor. Então são coisas que nós podemos ensinar os nossos filhos, pequenas atitudes, orar com eles no período antes das refeições, orar antes de dormir, lembrar de fazer com eles, de participar das respostas da escola bíblica, né? Porque muitas vezes a responsabilidade fica toda em cima da professora. E isso não é assim, não é isso que acontece. O responsável por educar os filhos são os pais. São os pais. Então, nesse momento de estudar, né, a resposta, estudar a palavra, ajudá-los a dar resposta,
participar das respostas da igreja, né? Na igreja é muito importante, né? São bênçãos assim que o Senhor tem colocado à nossa disposição, né? E essa parte da música também, isso é maravilhoso e os pais devem incentivar, porque isso é uma ferramenta maravilhosa e que ajuda muito as crianças permanecerem na obra, né, de uma maneira geral, né? Alcançam a adolescência, já tocam um instrumento, já estão envolvidas no trabalho ali da obra do Senhor. São simples atitudes. Tia Fatinha diárias. É nossa referência aqui, né? É verdade. Tia Fatinha, primeiro porque nós queremos saber como ser avó tão maravilhosa, bela, como ela é. Segundo, porque ela de fato é uma professora que muito nos ensina na EBD, nos gestos, né, nas aulas. E você falando assim também, Tia Fatinha, do estudo bíblico nas nossas igrejas, é tão lindo quando chega o momento de responder e as crianças elaboram as suas próprias respostas, muitas delas ali acompanhadas pelas professoras, mas algumas igrejas que eles precisam ter aulas em dias diferentes porque não tem anexo, nós vemos um cuidado que eles têm em registrar ali com as suas palavras um texto tão significativo, e nós que estamos sempre perto das escolas, vemos que as crianças têm dificuldade às vezes de ler, de escrever um texto, e os nossos filhos estão à frente até mesmo nisso, porque além de aprender a ler um texto tão maravilhoso que é a Bíblia, um texto que não só nos informa, mas nos traz comunhão com o Senhor, eles também vão aprendendo a falar sobre aquilo que eles estão vivendo, sobre aquilo que eles estão aprendendo. Então, a Bíblia é um recurso que está na nossa casa. É verdade. E é sempre maravilhoso, né? É verdade. É importante que essas meninas, nós glorificamos ao Senhor porque trazem orientações muito práticas para os pais que nos acompanham poderem fazer com seus filhos, de situações simples. E aí a gente precisa lembrar, quem nos ouve, uma coisa que sempre quando vem a pergunta para nós nos seminários, eu e Kézia sempre falamos, nós não temos nenhum relato de luxo. Nossas famílias não são perfeitas, o nosso tempo, como a tia Babete disse, é também um tempo muito corrido, mas nós precisamos pensar naquela herança que nós oramos ao Senhor. Nós oramos pelos nossos filhos e o Senhor nos presenteou. Então, às vezes, nós estamos cansados, mas nós vamos fazer uma oração com eles juntos antes de dormir. Isso. Se a gente não consegue sentar à mesa durante a semana, nós vamos deixar um recadinho, o seu dia será um dia de vitória, um dia abençoado pelo Senhor. Ore antes de fazer a sua refeição, mas no final de semana nós não vamos estar distraídos, não é isso, meninas? Nós vamos ter um tempo aproveitado de qualidade. Durante a semana não dá para brincar, escolher um jogo, mas no final de semana nós vamos fazer isso. Então o nosso tempo também é assim, né? Eu e Kézia sempre dissemos, nosso tempo não é perfeito, nós também trabalhamos fora, acho que é uma demanda de uma outra geração, dessa necessidade. Tia Fatinha também foi professora, diretora de escola, mas como que quando a gente não está distraído, e é esse tempo que o Senhor nos chama, né? Não estarmos distraídos nas redes sociais. Às vezes parece que aquilo nos traz descanso, mas está trazendo distração para a educação dos nossos filhos. Nós queremos chamar a atenção para você que ainda não conhece, o volume 2 do nosso livro, ele trata especificamente da educação dos filhos na era digital. E lá nós destacamos que muitos pais, né, diante desse cansaço, talvez da culpa ou de uma insegurança de querer sempre fazer o melhor para os seus filhos, acaba oscilando entre a permissividade, entre o autoritarismo no uso das telas. E esse livro, ele reforça que limites saudáveis que nós sempre precisamos dar aos nossos filhos, eles precisam ser ensinados com firmeza, mas também com amor e muito diálogo, com exercício constante de presença e de orientação. Às vezes os pais nos perguntam, né? Será que hoje é possível ensinar limites digitais sem gritar, sem punir de uma forma severa, sem recorrer à raiva? Mas a palavra do Senhor, que para nós é segurança, é uma experiência de fé,
de vida, de verdade, de prática, ela registra no livro a Gálatas que os frutos do Espírito Santo devem estar presentes também na forma como nós educamos. E tia Babete, como que então nós podemos ajudar os pais a pensarem, a estabelecer esses limites com sabedoria, com graça, refletindo o caráter de Cristo, porque nós somos templos do Espírito Santo, não é isso? É verdade. Quanto mais cedo a gente começar a impor esses limites, né, a colocar esses limites no nosso lar, é melhor. A gente vive melhor, né? Então, desde pequenininho, desde como o senhor já apresentou, classe de 0 a 3, tem que ter aulinha. Então, é desde o ventre mesmo, criar a rotina. A mãe canta um louvor para a criança, a hora de dormir, canta né, um louvor. Então, é desde pequeno, porque quanto mais eles vão crescendo, já na fase da adolescência já é mais difícil impor esses limites, porque eles vão desafiar, né? Então, quanto menor, melhor começar esses limites. E nós temos ajuda, né? As crianças, elas têm aprendido na escola bíblica dominical, tem a leitura diária, que já vem junto da aulinha delas. Os adolescentes têm agora a história em quadrinho, a revistinha, que bênção. Então já é um estímulo para eles poderem ler em casa e ir trocando, né? Trocando um jogo por uma leitura e os pais administrando todo esse tempo. Eu trouxe um texto aqui, o que o senhor fala em Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então não é contra o homem, não é contra o meu filho que eu vou lutar contra as influências, né? O que tem influenciado os nossos filhos. Então é contra isso que nós vamos lutar. E como o louvor das crianças fala, né? Nas batalhas nós somos vencedores e a gente usa o capacete da salvação, a palavra do Senhor. Então são esses recursos que nós vamos buscar no Senhor e nós seremos pais vitoriosos e nossos filhos vão crescer, nós vamos passar a herança para eles e o Senhor nos dará uma bênção. Essa não é uma herança que nós vamos negociar, não é verdade? Não. Cuidar dos nossos filhos é a nossa tarefa principal. O que adianta nós ganharmos tantas coisas e perdermos essa batalha? É verdade. Né? E nós estamos em oração não só pelos nossos filhos, mas por tantos dos nossos queridos, desejosos e com fé que nós não vamos perder essa batalha na nossa casa. Não é verdade? E no início, tia Késia, é até difícil, porque falar o não é difícil, o não cansa, né? É não, mas eles vão acostumar com o não. Vai entrar na rotina deles, eles vão entender o que é melhor para eles. E no diálogo a gente fala, por quê? Por que eu não posso jogar esse jogo? Então, na palavra, nós vamos explicar para os nossos filhos, meu filho, ó, o senhor fala assim, assim. Nós temos todo o recurso do Senhor, né? E nós vamos vencer. Nós estamos aprendendo a ser pais dessa geração. Sim. Daqui e muito em breve ser avó. Eu tô doida para ser uma avó jovem. Olha só, eu tô me inspirando aqui na tia Fatinha. Quero ficar aqui do ladinho dela para ser uma avó assim como ela, que valoriza, que acompanha os netos, Sim. que tem condição de estar perto dizendo glória a Deus, os meus netos, assim como os meus filhos, consultam o Senhor, têm experiência com o Senhor, conhecem, né, estão crescendo, tendo essa experiência maravilhosa. Então, não negociamos a nossa herança, né, preciosa que o Senhor nos deu. E aí, meninas, Fernanda destacou o livro, né, Educação dos Filhos na Era Digital. Tantas outras pesquisas que nós temos falado aqui da Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns relatórios. Tem um livro também, A Fábrica de Cretinos Digitais. É um autor neurocientista que mostra, com base em pesquisas internacionais, que o excesso de tempo diante das telas, especialmente sem supervisão e sem quanto à seleção do conteúdo e quanto ao tempo, pode comprometer o desenvolvimento intelectual, emocional e social das crianças. E ele afirma que essa geração é a primeira, isso é muito sério, a apresentar um QI inferior ao da anterior. E em boa parte por causa da exposição precoce e prolongada às telas. São tantos recursos, são tantas, né, possibilidades, mas o QI tem se mostrado inferior. E diante disso tudo, muitos pais também estão se sentindo culpados
por não conseguir fazer o que você falou agora, Tia Babete, impor limites, ou por terem cedido no cansaço da rotina com um uso excessivo. Mas sabemos que essa culpa, quando acolhida com sabedoria, ela também pode se transformar em uma oportunidade de reconexão. Então, queria conversar aqui, Tia Fatinha, como você também percebe esse sentimento dos pais e das mães dessa geração atual? Como lidar com esse sentimento de culpa, mas sem se paralisar, considerando que nós temos recurso, como transformar esse momento em oportunidade de reconexão com os filhos? Fernanda, Késia, a maneira mais importante são os meios de graça. O uso dos meios de graça. A Bíblia é a fonte de todo conhecimento. Então, através da palavra revelada pelo Espírito Santo, nós podemos nos reconectar com os nossos filhos, né? Podemos colocar cada coisa no seu lugar, com sabedoria, com discernimento e com a revelação que vem do Senhor, né? Então, é oração, é jejum, é madrugada. Uma vez na semana não vai matar o seu filho se ele for à madrugada com você. Não vai. Uma vez, meu marido costuma, no mês de março, né, que é o mês das crianças, reunir os pais e falar: traz seus filhos no sábado. Tragam seus filhos no sábado, na madrugada. E eles vão, né? E eles vão com alegria. Eles vão com alegria. Então, é muito importante que os nossos filhos participem do grupo de assistência. Enquanto eu vejo, às vezes, quer dizer, já passei por muitas igrejas, né? São mais de 30 anos de ministério e eu sempre acompanhei o meu marido. Então, quantas vezes nós vimos os pais estão lá no grupo de assistência e os filhos correndo no pátio? Não, tragam para o grupo de assistência. Tem uma determinada idade, ainda não pode participar de algumas atividades ali no grupo de assistência, mas quando eles são intermediários, maiores um pouquinho, adolescentes, eles já podem participar, né? Culto profético, né, Tia Fatinha? Culto profético. Que é muito bom ver respostas de oração atendidas, Exatamente. Né? Não custa nada, né? Pega uma vassourinha, vamos dar uma ajudinha ali rapidinho. Então, nós devemos trazer os nossos filhos para participar das atividades da igreja. Eles são igreja de hoje, né? Igreja de hoje. Às vezes a pessoa fala assim: isso não tem nada a ver. Pode colocar aquela roupinha na sua filha que a artista da televisão usa, porque não tem nada a ver, ela é pequenininha. Não tem a ver, sim. Ela cresce e ela continua daquela mesma forma. É um marco de identidade, né? Exatamente. Então, nós vemos assim muitas famílias que deixam um pouco a corda solta, né? Eu costumo dizer assim, a corda solta. E quando a menina, o menino se torna adolescente, aí os pais estão chorando e pedindo oração. Verdade. Pedindo oração, sabe por quê? Porque deixaram a vontade, não dominaram a vontade de crianças intermediárias e adolescentes, porque eles não têm vontade própria. Nós precisamos orientá-los até a fase em que eles possam caminhar sozinhos. Meninas, então, além da Bíblia como a nossa segurança, dos meios de graça, nós temos sempre trazido para os pais os estudos científicos, né? O que as pesquisas, e hoje a gente já tem pesquisas a longo prazo,
o que elas estão mostrando. E a gente compartilha com vocês um estudo do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Ele vai mostrar que 93% das nossas crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos têm feito uso da internet com muita frequência, num tempo maior e sem o acompanhamento, sem a presença de um adulto para ver o que eles estão assistindo. E aí esse estudo vai trazer alertas para os riscos precoces que infelizmente nós temos vivenciado nesse tempo presente das crianças que muitas vezes elas se comprometem indo atrás daquelas orientações que não provêm do Senhor e que estão presentes na internet. E a gente precisa pensar, meninas, que a infância é um tempo muito curto, não é isso? Por isso que nós não podemos desperdiçar esse tempo. Até a adolescência são 15 anos que a gente tem para educá-los ali na nossa mesa, junto conosco. Depois vão para jovens, já casam, Kézia já quer ser avó nova para ficar igual tia Fatinha. Mas então a gente precisa pensar, vamos aproveitar esse tempo da infância para estar coladinho com os nossos filhos. E tia Babete, diante dessa realidade, né, como que nós podemos então ensinar as crianças, porque elas estão no mundo hoje, a maioria das crianças já tem o celular. Aquelas nossas que ainda não têm, elas sempre vêm com demandas para nós, né? Então, como que a gente pode ensiná-las a usar essa tecnologia num mundo que está tão digitalizado? Mas lembrando daquilo que Paulo nos fala lá na Carta aos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente precisa ensinar que hoje a tela é essencial para um trabalho de escola, reuniões, pais em reuniões. Então, assim, meu filho, agora eu estou na reunião, explicar que eu não estou à toa no telefone, né? A gente precisa explicar para eles terem esse entendimento. Meu pai não está jogando, meu pai está numa reunião, meu pai está trabalhando, meu pai está pagando uma conta. Então, e não trocar o celular pela palavra, né? Hoje a Bíblia está no celular, mas nós temos aqui a física, né? Livros também, a gente consegue ler livros pela tela. Então, assim, tem mudado muito, mas nós devemos recorrer à palavra, que é a palavra física, a Bíblia, ensinar os nossos filhos, tirá-los cada vez mais da telas, brincar. Tem uma brincadeira, até vou falar uma brincadeira que a gente faz lá em casa, tia Fatinha, a senhora falou das brincadeiras, a gente brinca de adedonha. Aí cada letra a gente tem que falar ou o nome de alguém da Bíblia, ou palavras que estão na Bíblia. E é uma brincadeira que quando tá lavando louça pode brincar, né? Então, assim, aqueles pais que têm pouco tempo, a gente buscar esses recursos para ficar cada vez mais próximos de nossos filhos e não ver o nosso filho crescer através das fotos do nosso telefone. A gente olha as fotos, não, como ele cresceu. Mas eu quero ver meu filho crescendo aqui, ó, olhando para ele, olhando no olho, ver a necessidade do meu filho, o que ele está precisando, conversar com ele. E como a tia Fatinha falou, né, ter um momento assentados à mesa, uma refeição, como é importante. Como o Senhor nos dá comunhão ali assentados à mesa, é um mistério do Senhor. E ali, o Senhor, ele vai falar. A criança, ela vai entender. Por menor que ela seja, o Senhor vai dar entendimento para a criança, né? O Senhor vai dar autoridade aos pais em falar e vai dar entendimento para a criança. Ela vai entender ali e nós vamos caminhar e o Senhor vai nos ajudar. É um poder da ceia, né? O partir do pão. Exatamente. Foi o momento que o Senhor ali encerrou com comunhão com os discípulos e Ele nos deu essa bênção de, em nome de Jesus, viver isso com os nossos filhos na nossa casa. Para mim é muito importante o momento do almoço, porque é o momento que eles voltam da escola e eu quero conversar sobre as coisas que acontecem. Não só do que eles aprenderam em relação aos professores, mas como foi o relacionamento com os colegas, como é que foi o momento do recreio, a aula de educação física, que é a mais importante de todas, não é? Mas porque é um momento que eles estão para além do que é comum, sentadinhos na cadeira, ouvindo o professor, mas ali que eles também precisam se posicionar. Então eu concordo, né, com o que nós conversamos aqui, desse momento precioso que é estar à mesa juntos, conversando, identificando as nossas demandas e também enfrentando os desafios, né, deste tempo. Na sua casa,
Isso acontece no horário do almoço, só para a gente ver e aqueles que nos ouvem, né? Como que as famílias têm configurações diferentes. Alguns dias, lá em né? casa, Alguns isso vai dias. acontecer à noite, porque a gente não consegue se encontrar na hora do almoço, né? Então, assim, não importa o horário que é, né? Talvez só um final de semana, mas é o precioso. tempo de estar junto. É precioso. Mesmo que seja um lanchinho depois do culto. Isso não é? mesmo. Mesmo que seja... Que geralmente é o momento que a gente consegue estar juntos, né? Eu trabalho nos 3 horários, então não é todos os almoços que nós estamos juntos, é no momento que é possível, né? Meninas, infelizmente nós temos que interromper este momento de conversa tão agradável e, assim, experiências tão preciosas que nos foram compartilhadas aqui. Nós agradecemos muitíssimo a presença de vocês, Babete, Fatinha, né, Fernanda, que nos trouxeram este momento de riqueza. Tenho certeza que vocês daí também se sentiram tão abençoados como nós estamos nos sentindo aqui. Então, aquele que deve governar a nossa família, sem dúvida, é o Senhor. E se você tem sido visto os desafios na sua casa, nós também fazemos essa pergunta para você. Você tem sido presente na vida dos seus filhos? Está deixando o uso de telas roubar o seu tempo em família? Se isso acontece, hoje é tempo de ajuste, de restauração, de reconciliação. Nós temos certeza que o Senhor te dará recursos para superar esses desafios na presença do Senhor. Amém. Que Ele abençoe grandemente os novos ciclos de vitória na tua presença com a sua família. Nós convidamos você também a seguir o perfil do Grupo Organização e Método no nosso Instagram, @icm.organização e método, e também aprofundar essa conversa tão necessária que nós precisamos ter com as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.